Então hoje o nosso estudo vai ter a temática encontrar serenidade e harmonia geradas pela condição de aprendiz, do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Mas vamos ver aqui a introdução do nosso tema, extraído do livro Fonte Viva, capítulo 62. A vida é processo renovador. Em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Então está no capítulo 62 do livro Fonte Viva. A vida é processo renovador em toda parte. Então aqui Emmanuel nos chama à reflexão sobre a transitoriedade e a periodicidade de todos os valores do campo material, ao mesmo tempo em que realça e destaca a imortalidade da alma e os valores transcendentes do espírito como sendo aqueles que nós devemos dar maior consideração e cuidado por representarem a essência da vida. Aí ele diz, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. É muito importante que cada um de nós, na medida que vai conhecendo o Espiritismo, amplie a sua convicção através da consciência segura a respeito da imortalidade da alma, da reencarnação, da justiça de Deus e de tudo aquilo que é a base da revelação espírita, para que de fato, estando mais atento e dando mais valor às questões espirituais, elas ganhem firmeza e estabilidade em cada um de nós. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Então, a lei da vida, entre outras leis morais que o Livro dos Espíritos nos traz, é a lei do progresso. Na medida em que nós nos harmonizamos pelo esforço com os objetivos elevados da vida na Terra, nós somos amparados e ajudados pela lei do progresso. E iremos, em termos evolutivos e de maturidade espiritual, caminhando sempre para a frente. Devagar, mas sempre. Essa conscientização de equilíbrio e de disciplina devagar, mas sempre, é que deve estabelecer em nós um nível de serenidade, de quietude, de paz íntima, que é o alvo do tema que nós vamos tratar hoje no livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Esse tema, encontrar serenidade e harmonia geradas pela condição de aprendiz, entendamos aqui que a condição de aprendiz significa as bases do alicerce da humildade, que é por outro lado, o chão e a base firme de todas as outras virtudes. Então, na medida em que, nesse estudo que nós vamos ter hoje, a nossa atenção esteja mais esclarecida e desperta para os valores da humildade, da condição de aprendiz, mas nós estaremos habilitados ao melhor êxito na nossa caminhada reencarnatória e, sobretudo, no campo da mediunidade. Então, vamos entrar no nosso primeiro subtema de hoje, no nosso primeiro slide,
que diz o seguinte: quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Descanso significa serenidade de consciência, tranquilidade e paz no coração, harmonia interior para viver em equilíbrio existencial. Esse descanso que Jesus nos garante abrange tudo isso. E vamos aqui fazer algumas observações para aprofundar o conteúdo desse parágrafo que ouvimos agora. Está na página 169 do livro, eu vou mostrar aqui, nós temos um exemplar, A Prática da Mediunidade com Jesus. Então, diz o seguinte: descanso significa serenidade de consciência, tranquilidade e paz no coração. Para termos a possibilidade de usufruir isso no mundo de provas e expiações como é a Terra, só há um caminho indispensável: o conhecimento máximo que podemos ter do funcionamento das leis de Deus e da existência do mundo espiritual. Essas duas bases são indispensáveis para que a gente encare a existência humana, física, com suas doenças, vicissitudes, provações, dificuldades e problemas, de forma serena, tranquila, confiante, estabelecendo nessa promessa de Jesus descanso para a nossa alma, mesmo enfrentando tribulações. Porque essa promessa de Jesus se alicerça bem diante daquilo que ele disse aos discípulos antes de retornar ao mundo espiritual: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a paz, o descanso que Jesus nos garante receber, não tem a ver com a estabilidade num mundo de provas e expiações, o que seria normalmente impossível, pela característica do planeta em que nós vivemos. Então, tranquilidade e paz no coração, harmonia interior para viver em equilíbrio existencial. Ora, isso só vai sendo trabalhado, conseguido e vivenciado por nós na medida em que nos abrimos na condição de humildade e de aprendiz perante a revelação da doutrina espírita. Então, a condição de humildade e de aprendiz, ela é imprescindível, porque ela faculta com que nós nos sensibilizemos, nos dobremos aos posicionamentos e orientações das leis divinas, para o bem, para a caridade, para a harmonia, sem questionar. Mas continuemos. A partir do momento em que reconhecemos a nossa pequenez de aprendizes da vida e nos esforçamos para superar as nossas limitações, encontramos descanso para a nossa alma. Vamos entender o que é que há de ensino profundo nesse texto. A partir do momento que reconhecemos a nossa pequenez de aprendizes, significa o seguinte: a partir do momento em que prepondera em nós mais humildade, menos orgulho, mais caridade, menos egoísmo, a nossa pequenez, acho que bateram ali, de aprendizes da vida, e nos esforçamos para superar as nossas limitações,
encontramos descanso para a nossa alma. Então vejamos bem a questão. Nos esforçamos para superar as nossas limitações e encontramos descanso para a nossa alma. Por que é que uma coisa é conjunta com a outra? Porque é nesse momento em que nós vamos trabalhando e nos sensibilizando à humildade, é que a gente para tanto de julgar, questionar e mesmo condenar as experiências ou circunstâncias que a vida no mundo de provas e expiações nos impõe. Porque aí fora, perante as pessoas que observam o mundo pelo ângulo materialista, puramente, essas pessoas, a característica que mais predomina nelas, sabe qual é? É de que o mundo está errado e elas sabem exatamente como deveria ser para ficar certo. Possivelmente até alguns de nós, antes de ter conhecido a doutrina espírita, sempre achava que tinha a solução para que as coisas no mundo tivessem um encaminhamento mais correto. Só que na medida que a gente vai amadurecendo e até mesmo vai conhecendo a realidade da vida do ponto de vista espiritual, a gente percebe que não é assim de maneira nenhuma. Na verdade, só podemos entender e compreender a vida na Terra de um ponto de vista profundamente espiritual, para não entrar em contrassenso, nem em conflito e nem em julgamentos humanos imperfeitos sobre o que acontece. Mas continuemos. Ainda na página 169 do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Percebemos que enquanto o alívio é conquistado com a ajuda externa, a partir do reconhecimento de que nós mesmos causamos os nossos sofrimentos e de uma solicitação a Jesus para que Ele nos alivie, o descanso é fruto de muito esforço e dedicação. Vamos entender porque dentro dessa proposta do projeto Espiritizar, dentro dessa proposta, nós temos que observar os assinalamentos do ponto de vista profundamente espiritual. Então, percebemos que enquanto o alívio é conquistado com a ajuda externa, a partir do reconhecimento de que nós mesmos causamos nossos sofrimentos. Vejam que detalhe importante e que para a maioria das pessoas desconhecedoras do conteúdo fundamental da vida, que é o espiritual, não atinam. Porque quando o Espiritismo, através da reencarnação, evidenciou para nós a presença da lei de causa e efeito e o seu funcionamento, nós fomos chamados a assumir algo que a maioria da humanidade ainda não teve oportunidade. Assumir as consequências particulares da experiência física que estamos usufruindo como consequência das atitudes, escolhas, experiências individuais em encarnações passadas. Enquanto para a grande maioria das pessoas, o sofrimento e a dor, seja de que ordem for, acontece por má sorte, por acaso. Às vezes alguns até dizem por injustiça de Deus, que não era para acontecer com eles. O espírita, ou aquele que se depara com a revelação dessa doutrina, começa a perceber que não é assim. No circuito perfeito do funcionamento das leis divinas, nós sempre estamos plantando e colhendo de acordo com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a atividade que a gente fez ou faz. Ora, assumir a consciência disso
é um passo importantíssimo na diminuição da carga emocional de sofrimento que muitos passam. Porque, olha, uma coisa é enfrentarmos uma situação difícil, que pode ser a desencarnação de um familiar, que pode ser um prejuízo financeiro grande, qualquer adversidade que nos venha à mente. Uma coisa é enfrentar essas adversidades, conscientes de que elas não são castigo de Deus, não são fruto do acaso e não estão acontecendo de graça. Muito pelo contrário, elas têm uma razão para ter nos atingido, não é raro de endereço, não é uma injustiça de Deus e não é uma origem de um mal dominador sobre a terra. Essa forma que nós vamos trabalhando dia a dia em nós, de encarar dessa maneira muito diferente o mundo, já minimiza, diminui o peso das dificuldades e problemas de uma forma muito grande. Muito grande. E é por isso que aqui diz, reconhecendo de que em nós mesmos causamos os nossos sofrimentos, e de uma solicitação a Jesus para que Ele nos alivie. O descanso é fruto de muito esforço e dedicação. Entendamos aqui esse esforço e dedicação como a tarefa do aprendiz em esclarecer-se sobre as questões do mundo espiritual e sobre, a partir daí, o seu esforço próprio para estar cada dia melhor, para estar fazendo agora uma semeadura nova, benéfica, positiva. Entendamos assim. Continuando ainda. E nos servirá para aprendermos sempre com as nossas conquistas êxito e com as conquistas aprendizado, ouvindo as vozes alerta presentes em nossa consciência, todas as vezes que praticarmos uma ação equivocada, contrária à lei de amor, justiça e caridade. Então, analisemos esse texto agora. Nos servirá para aprendermos sempre que nossas conquistas êxitos, conquistas aprendizado, ouvindo as vozes alerta presentes em nossa consciência, todas as vezes que praticamos uma ação equivocada. Aqui está sendo lembrado e chamado um fato muito importante na vida de qualquer um de nós. É que no fórum íntimo da nossa consciência, nós normalmente somos avisados, alertados, em decisões ou escolhas erradas, para que reflitamos mais, para que não nos precipitemos. A questão toda é a afinização nossa para perceber e atender essas vozes alerta. Nós nos sensibilizamos e atendemos mais na medida que vamos trabalhando essa condição de aprendiz, de humildade perante as leis divinas. Aí nós percebemos de forma mais clara e constante em nossa vida. Inclusive, o projeto Espiritizar, eu me lembrei porque aqui é citado o nome, editaram um tempo atrás esse livro, Vozes Alerta, cujo médio é Afro Stefanini, porque aqui eles fazem uma referência sobre ouvindo as vozes alerta presentes em nossa consciência. Porque, de fato, essas vozes vêm com frequência de amigos espirituais, de espíritos guias ou benfeitores ou familiares nossos, que nos querem bem e estão do lado espiritual. E para que, de fato, aproveitemos ao máximo essas vozes, é preciso estarmos sensíveis e atentos a percebê-las e valorizá-las. Continuemos.
Essa postura gera o comportamento consciencial, que é um processo em que nós nos reforçamos para obedecer às leis naturais, a partir de um movimento de conhecê-las, amá-las e praticá-las no dia a dia. Aqui, outra vez, é preciso uma análise mais detalhada sobre o conteúdo desse parágrafo, que diz assim: essa postura de estar atento a ouvir as vozes de alerta e valorizá-las gera o comportamento consciencial, que é um processo em que nos reforçamos para obedecer às leis divinas, a partir de um movimento de conhecê-las, amá-las e praticá-las. É aqui onde está o grande diferencial da doutrina espírita. Que a doutrina espírita, que de maneira nenhuma é uma doutrina moralista, de passar regras de comportamento para ninguém, que ela não passa, mas à medida em que ela vai trabalhando esse despertamento da nossa consciência, para que a gente perceba e esteja atento a essas vozes de alerta, aos avisos que a consciência nossa vai dando, à medida que a doutrina espírita nos enseja um aproveitamento melhor disso, vai nos habilitando ao esforço de vivência das leis ou das recomendações de uma forma espontânea, natural e de compromisso espontâneo nosso, e não por obedecer regras ou determinações externas a nós e que não tivesse uma base de apoio profundamente espiritual, como essas vozes nos dão. Então, destaquemos bem esse aspecto. Os avisos da consciência que recebemos, que nos ajuda e nos orienta a estar em harmonia com as leis de Deus, nos facultam a opção de vivenciar essas leis sem ser por indução externa, sem ser por tentar regras de comportamento moral que intimamente não aderíamos a elas, porque isso gera o tal do comportamento farisaico, onde a pessoa tenta parecer aquilo que ela não é, e na verdade ainda não é, porque não gosta de ser. E ao mesmo tempo nos possibilita, e isso é o mais importante, a se sentir bem ao obedecer essas recomendações. Então, em vez de a premissa ser obediência a uma determinação externa, é estar atento aos avisos da consciência, para vivenciar esses avisos se sentindo muito bem nisso. Isso gera um comportamento cristão autêntico. Isso vem através de um trabalho constante que a gente vai diminuindo imperfeições, adquirindo virtudes e superando vícios ou condicionamentos doentios. Continuando, não significa ser perfeito, mas está em aperfeiçoamento, tendo a sinceridade e a pureza de propósitos, atitudes fundamentais no desenvolvimento da mediunidade, dignificada com Jesus. Está na página 170 do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Então, de maneira nenhuma que estarmos atentos à voz da consciência ou às vozes de alerta significará que estamos nos tornando perfeitos, mas de estar em aperfeiçoamento, em esforço de melhoria, tendo a sinceridade e a pureza de propósitos, atitudes fundamentais. Por que é que isso são atitudes fundamentais no desenvolvimento da mediunidade dignificada com Jesus? Entendamos bem aqui mediunidade
como a possibilidade e capacidade que qualquer um de nós tem, porque abrange inclusive o campo da mediunidade intuitiva e inspirada. Então, o aprimoramento dessas faculdades mediúnicas vem e é proporcionado muito pela sensibilização nossa aos avisos de consciência. E é natural que seja assim, porque esses avisos de consciência, como diz, fazendo uma referência àquele livro No Mundo Maior, onde é um capítulo que se estuda o cérebro, capítulo 4, capítulo 5, e que estabelece os degraus assinalizados principais como o inconsciente, o consciente e o superconsciente. Essas vozes de alerta que nos puxam a comportamentos elevados vêm do superconsciente, da nossa identificação com a divindade profunda que habita em nós e que sempre está a nos assinalar sugestões, motivações de melhoria, de aquisição de virtudes. Enquanto que no degrau de baixo, que é o degrau do inconsciente, é onde está a predominância dos instintos, dos vícios, dos desequilíbrios morais dessa vida e de vidas passadas. Na medida que a gente está ficando mais atento aos alertas e às vozes da consciência que vêm do superconsciente, nós vamos nos identificando com a divindade e nos tornando cada vez mais canais sensíveis aos projetos da mediunidade com Jesus. É esse ponto em que nós nos encontramos. É assinalado umas observações bem mais detalhadas no livro No Mundo Maior, no capítulo referente ao cérebro. Continuemos. Quando praticamos uma ação contrária à lei maior, o ser consciencial que mantém a sua consciência alerta não entra mais em conflito, pois conserva a serenidade consciencial, resultante do desenvolvimento do sentimento de aprendiz, sabedor que sempre poderá aprender com o erro e repará-lo. Vejam, o propósito maior desse estudo que nós estamos tendo hoje é facultar os meios mais naturais e benéficos do trabalho da aquisição das virtudes, da sensibilização aos objetivos elevados de nossa vida, superando de forma eficaz os sentimentos de culpa, os sentimentos de autoflagelação, de sofrimento que a gente antes se impunha quando cometia erros que a consciência assinalava. O desenvolvimento da condição de aprendiz, que é sinônimo do trabalho da humildade dentro de nós, faculta que, mesmo quando erramos, termos a consciência de aprendiz imperfeito, utilizando aquela experiência de erro para não errar de novo e voltar no mesmo nível em que paramos para o crescimento. As pessoas aí fora que observam a vida do ponto de vista materialista erram e se culpam, se autoflagelam e se impõem sofrimentos, como se o sofrimento imposto ajudasse o espírito a pagar pelos seus erros. Já aquele que vai acordando para o lado espiritual da vida e desenvolvendo a consciência dele do ponto de vista espiritual que nós estamos vendo aqui, ele erra para refletir, aprender com o erro e não repetir mais. O que é totalmente diferente da forma que as pessoas no mundo materialista encaram as experiências de erro, que sempre acham que foi tempo perdido, que foi uma experiência que
não valeu de nada e que não serviu de nada, e sofrer e se punir com ela. Então, voltando aqui ao texto, quando praticamos uma ação contrária à lei maior, o ser consciencial, que mantém a sua consciência alerta, não entra mais em conflito, não cria sentimento de culpa, pois conserva a serenidade consciencial, resultante do desenvolvimento do sentimento de aprendiz, sabedor que sempre poderá aprender com o erro e reparar. Era isso que nós estávamos comentando. Vamos ver aqui mais um slide. O conflito consciencial se transforma em alerta consciencial. Por isso, o ser espiritual encontra o descanso para a alma. Que coisa maravilhosa! Isso significa que a observação da experiência humana que nós estamos tendo, como aqui é colocada para nós, no trabalho do aprendiz, sustentado pela humildade, faculta com que ele possa, mesmo tendo uma experiência humana cheia de dificuldades, cheia de encrencas, ele possa trabalhar tudo isso mantendo a sua alma ou seu estado íntimo em um nível de descanso, de harmonia, de tranquilidade. Então, o conflito consciencial se transforma em alerta consciencial. Quando a pessoa se pega tomando uma atitude ou agindo de um modo que vai de encontro à consciência dela, em vez de ela entrar pelo processo de culpa, ela entra pelo processo de atenção, cuidado. Isso não precisa ser feito de novo. E mesmo que fosse feito, isso não seria mais resolvido pelas portas do sentimento de culpa, mas pelas portas do sentimento de aprendizado para não repetir. Então não adianta, diríamos até mesmo de uma forma bem simplista, nem adianta errar, porque você tem que aprender com o erro. E se você já tem consciência que isso está errado, então não repita, porque você não está mais no caminho da culpa, nem no caminho da fuga, que aliás, a culpa é um meio de fuga para o espírito não assumir a responsabilidade de seus erros. Na medida que a gente vai tendo a consciência iluminada pelos valores espirituais, isso fica bastante claro em qualquer um de nós. Culpar é querer fugir à responsabilidade. E a gente não pode mais fugir à responsabilidade. É assumir a responsabilidade e aprender, para não voltar a errar. É esse o sentido. Se refletirmos e tomarmos consciência de nossa condição evolutiva, de que somos aprendizes da vida até alcançar pureza espiritual, sem exigir de nós um aperfeiçoamento abrupto, súbito, de repente, entraremos em descanso, a serenidade e a harmonia geradora da vida autoconsciente. Vamos fazer algumas reflexões aqui novamente. Então, não exige de nós aperfeiçoamento forçado, abrupto, mas sensibilidade aos alertas da consciência. Para, obedecendo mais a esses avisos, crescermos de forma natural e paulatina, em termos espirituais. Então, outro aspecto aqui importante. Desse modo, nós entraremos em descanso, a serenidade e a harmonia geradora da vida autoconsciente.
Então, nós passamos a ter, através do esclarecimento que estamos aqui compartilhando, a serenidade profunda e perfeita que a doutrina espírita nos dá, de que, veja só, entre outras coisas, tudo está no seu lugar. Graças a Deus. No sentido de que, evidentemente, perante as leis cósmicas da vida, cada um dos filhos de Deus está ocupando o lugar que as suas possibilidades de maturidade, de crescimento e de evolução lhe levaram. E de que para todos eles, para todos nós, um destino certo, a perfectibilidade, a felicidade futura, como projeto definitivo criado por Deus. Isso não é para dar a nós, se perfeitamente digerido, uma calma interior, uma serenidade, um antídoto contra a ansiedade e o estresse dos dias que estamos vivendo. Já te acalma. Se tu não for feliz hoje, tu vai ser amanhã. Se não for nessa vida, na próxima encarnação. Mas se acalme. O projeto é para todos. E virá no tempo certo, em que você souber usufruir e perceber. Porque a felicidade, como inclusive nós entendemos em termos espirituais plenos, só é usufruída pelos espíritos que adquiriram a maturidade para usufruí-la. Como nós ainda não adquirimos, usufruímos aquela que nos é possível. Mas um projeto é certo e definido. Felicidade eterna e segura para todos os filhos de Deus. Então a questão toda é que isso precisa, esses valores que a doutrina espírita nos passa, precisa ganhar profundidade dentro de nós. Essa é a questão. Para lidar com as nossas limitações egóicas, sempre teremos 3 opções. Essa parte aqui do nosso estudo é muito importante. Nós estamos próximos de terminar essa primeira parte da temática de hoje. Para lidar com nossas limitações egóicas, há 3 opções. A primeira delas, ignorar as vozes alerta, dando vazão aos sentimentos egóicos. A maioria das pessoas destituída de valores espirituais fazem isso. Atendem à voz dos instintos, desvalorizando completamente qualquer alerta ou possibilidade de consciência que lhes aflore como estímulo para uma prática do bem em contraponto a uma prática do mal. Então, ignorar as vozes de alerta, dando vazão aos sentimentos egóicos. A humanidade materialista faz isso constantemente. Segundo aspecto, exigir-nos uma perfeição que ainda não podemos vivenciar, reprimindo os sentimentos egóicos e criando perfeccionismo. Esse ponto aqui também é muito importante. E nesse, muitos de nós espíritas podem ser vítima. Mas é o conhecimento aprofundado do Espiritismo que evita isso também. Então, qual é o segundo ponto? Exigir-nos uma perfeição que ainda não podemos vivenciar. Não é isso o propósito das vozes de alerta, das vozes da nossa consciência. Nós sempre recebemos, pela consciência, diretrizes, sugestões e orientações que podemos dar conta. Não atender a elas é que cria todo um procedimento falso e de comportamento infeliz. Mas estar atento a essas vozes é aquilo que a gente dá conta. Mas o que é que ocorre com muitas pessoas, e nessa situação muitos de nós espíritas podemos estar incluídos, é querer aparentar para a sociedade ou para pessoas externas de certo grupo de atuação nossa um comportamento que nós, em outras circunstâncias, não realizamos. Fazemos o contrário.
Nessa atitude, há uma repressão dos sentimentos egóicos, criando o perfeccionismo. Então, a pessoa é de um jeito no centro espírita, mas quando entra dentro de casa é outra pessoa. É de um jeito, faz palestras ou atua no meio espírita numa linha de comportamento e de atitudes, mas no ambiente de trabalho é alguém que não vivencia aquilo que aprendeu no centro espírita. Isso é um problema, porque a pessoa está vivenciando uma personalidade dicotômica, em conflito, aonde, sem dúvida nenhuma, passa por longe a paz de consciência e o descanso prometido por Jesus, porque a pessoa não tem um comportamento autêntico. Então, terceiro aspecto, manter a consciência desperta, ouvindo sempre as vozes de alerta, fazendo esforços continuados, pacientes e perseverantes, para nos aperfeiçoar, aprendendo com os acertos e os erros, transmutando gradativamente os sentimentos egóicos num processo de suavidade e leveza. Esse é o ponto ideal a que nós somos chamados a atender. Então estar atento à voz da consciência, fazendo esforços continuados, pacientes e perseverantes para nos aperfeiçoar. Não é querer parecer santo sem poder ser, aprendendo com os acertos e os erros, transmutando, ou seja, transmigrando, canalizando gradativamente os sentimentos egóicos, num processo de suavidade e leveza. Como isso se dá? Na medida em que nós estamos nos sensibilizando à voz da consciência e diminuindo a predominância do instinto e das atitudes imediatistas em prol do benefício espiritual para nós. Pois não? Mas assim, eu já passei por isso e no próprio meio espírita, né, existe pessoas que, os opositores dessas atitudes, né, porque muitas vezes a gente está querendo se corrigir de algum das imperfeições, né, como se diz. E muitas vezes as pessoas já começam a observar, ó, tu está ficando fanático. Tu está cuidado do fanatismo. Quer dizer, dentro do próprio meio. Dentro do próprio meio espírita. No próprio grupo existem os opositores. Que nem caminham e nem quer que os outros caminhem. É porque, em verdade, como inclusive isso fica muito explícito, as pessoas que estão mais observando e se prendendo aos fatores externos, ao comportamento ou atitude dos outros, estão fugindo do autoconhecimento, da autoconsciência, de estarem mais sensíveis às vozes de alerta que nós estávamos comentando e emperrando sua caminhada evolutiva. Ao mesmo tempo que emperram as de si mesmo, querem emperrar a dos outros. Acontece. Vamos aqui para o penúltimo slide de hoje. Quando um médium se permite ignorar as vozes alerta da consciência ou exige de si mesmo a perfeição num processo de repressão de sentimentos e não de transmutação, o que pode lhe acontecer? Uma pergunta, resposta. Processos obsessivos graves, pois entrará no movimento desculpista em relação à vida ou se movimentar em culpas constantes. Então, o médium, a pessoa sensível, que ouve as alertas, as orientações de consciência e não dá ouvido, ela vai abrir campo, primeiro, a processos obsessivos.
E em outro aspecto, movimentar-se em culpas constantes. Então erra e se sente culpado, para depois voltar a errar de novo. Porque o incrível do erro na criatura humana é justamente isso. É que quando a gente erra e não amadureceu com aquele erro, a gente escolhe a via do sentimento de culpa para mais adiante repetir o mesmo erro. Porque a vida sempre vai estar nos apresentando, em situações novas mais à frente, o reteste, o teste de novo, para ver se você aprendeu. Só que o que é que ocorre? Se aquilo apenas lhe serviu como fuga pela culpa, você vai errar de novo. Fale-se disso às pessoas que já se casaram 3, 4 vezes através de separações, uma através de outra. O casamento deu errado e é claro que elas culparam o cônjuge, né? Cada um culpa o outro, né? E aí se separa e tem certeza que o problema do casamento foi o outro. E aí se casa de novo. E quando olha, novamente encontra os problemas do casamento anterior. Só que a imaturidade continua tão grande que a pessoa continua responsabilizando o outro. Foi muito azar. Por segunda vez, eu não prestei atenção. Mas, de novo, a pessoa é errada. Então, isso acontece em inúmeras experiências humanas. Essa questão de errar, culpar-se e não aprender é tão forte que leva um espírito que cometeu suicídio, que sofreu, como se diz popularmente, o pão que o diabo amassou na terra e no mundo espiritual. Que sofreu muito, mas se aquele sofrimento não passou por um campo de reflexão, de lição, ele volta para a terra para passar por um problema semelhante àquele e se suicida de novo. E a gente sabe, através da mediunidade, no meio espírita, quantos espíritos não são repetência em suicídio. Para deixar bem evidenciado para nós como é isso. A gente só aprende com o erro se parar, refletir, tomar como lição, assumir a responsabilidade e prometer a si mesmo que estará mais atento para não repetir o mesmo erro. Se não for assim, vai errar de novo. É por isso que é o segundo aspecto. E concluindo, o primeiro ponto faz processos obsessivos, gera os sentimentos de culpa e depois formando plugs mentais intensos para espíritos malévolos que se utilizarão de sua mediunidade para prejudicá-lo, bem como ao movimento espírita. Então, é por aí que caminha a desatenção às vozes de alerta da nossa consciência. Geradora de processos obsessivos, de sentimentos de culpa e de verdadeiros plugs mentais para que os espíritos atrasados, malévolos, se utilizem da mediunidade para prejudicar a própria pessoa. E muitas vezes o próprio movimento espírita. Pois não? Esse nome, plugs mentais, quer dizer uma ligação mental. Esse plug mental se dá do seguinte modo: a pessoa não consegue perceber que houve um início de uma infiltração espiritual na sua vontade e no seu pensamento, e quando olha, já está feito. E aí aquele erro ou aquela atitude de comportamento, ela não gosta, sente-se culpada e mais adiante o plug mental é acionado de novo
e ela repetirá de novo o mesmo erro, numa atitude absolutamente inconsciente, geradora de sofrimento pessoal e espiritual para ela, e estabelecimento também, claro, de dependência espiritual com entidades que estão usando a pessoa. Então, em resumo, concluindo esse estudo de hoje, estarmos mais atentos à voz da consciência, fazendo esforços de vivência daquilo que nos é assinalado, utilizando todas as experiências de acertos ou de erros como meios de aprendizado, tendo a atitude de aprendiz, que é a atitude da humildade, nós sempre estaremos fazendo progressos e avanços ótimos. E superaremos de uma forma muito eficaz sentimentos de culpa, insinuações obsessivas, porque estaremos sempre abertos ao positivo, ao melhor. É esse o encaminhamento que esse estudo nos dá. Vamos para a prece, de encerramento. Chegou o momento aí de encerrarmos o nosso estudo. Vou pedir aí a nossa irmã Lindaci para ser a nossa porta-voz da prece de encerramento.